Olá pessoal, vamos conhecer um procedimento conhecido como correção de erro de tempo. Em primeiro lugar, precisamos compreender que um relógio ele necessita de uma referência de tempo e todo relógio conectado na tomada ele utiliza como referencial temporal a frequência da rede elétrica, que é o número de ciclos por segundo do sinal senoidal. E em nosso país, essa frequência vale 60 Hz. 60 ciclos a cada segundo. E existe uma tolerância em operação normal de um desvio de até 1/10 de Hertz, positivo ou negativo. E a partir dessa frequência, podemos calcular o período de um ciclo senoidal, que é o inverso da frequência, e esse período vale então 16,7 milissegundos. Então observe, se o relógio está conectado na tomada e a referência de tempo é a frequência, toda vez que a frequência aumenta, por algum motivo, esse relógio adianta. E se a frequência reduz abaixo dos 60 Hz, esse relógio atrasa. E tínhamos um procedimento de correção de erro de tempo. E essa é uma prática do passado. Estou falando da década de 90. Em 1998, como meu primeiro emprego, eu entrei no Centro de Operações de Sistemas da Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e apenas anos depois é que eu migrei para o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, essa correção de erro de tempo, ela faz parte da história e é bem interessante. A condição ideal da regulação de frequência é que a frequência se mantenha em 60 Hz. No entanto, temos uma variabilidade da frequência sem ultrapassar aqueles limites de operação normal. Isso porque existe uma variabilidade do consumo de energia elétrica. E o erro de tempo nada mais é do que a integral do sinal de frequência durante um intervalo de tempo. Ou seja, temos que somar todas as áreas com frequência acima de 60 Hz e todas aquelas abaixo do valor de 60 Hz. E esse acumulado, quando ele ultrapassava 60 segundos, fazíamos então a correção de erro de tempo. Se esse erro de tempo ele fosse positivo, significa que teríamos que reduzir a frequência abaixo de 60 Hz para a correção dos relógios. E se o erro de tempo fosse negativo, aumentávamos intencionalmente a frequência da rede elétrica acima de 60 Hz. E quem fazia isso era o CAG, o controlador automático de geração. E essa correção era realizada até que fosse zerado o acumulado de erro de tempo. E eu trago agora um procedimento de rede do ONS de 2003, onde ainda se realizava a correção de erro de tempo. Perceba que a correção de erro de tempo era feita simultaneamente por todas as áreas de controle, ou seja, por cada CAG alocado em cada região do país. E essa correção de erro de tempo, ela era iniciado sempre que o acumulado de erro atingia 60 segundos, adiantado ou atrasado. E o desvio máximo de frequência para correção de erro de tempo era de mais ou menos 2 centésimos de Hertz. E por fim, essa correção de erro de tempo, ela não podia ser realizada no período de carga pesada, de carga máxima do sistema elétrico. Isso é história e eu fiz parte dessa história. E a pergunta mais importante é: por que se deixou de fazer a correção de erro de tempo? Vamos lá. O acumulado de erro de tempo que justificava a correção era um atraso ou adiantamento de 1 minuto no relógio. E as pessoas ajustavam o relógio, de tal modo que quando fazíamos o ajuste, a correção, a pessoa em casa já tinha ajustado o seu relógio e incorria em um novo erro. Percebeu? E na escala industrial, com a utilização dos inversores, os motores elétricos e processos industriais ficaram imunes às variações de frequência. Então, deixou de haver a correção de erro de tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pura história, forte abraço e bons estudos!